Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no Brava Alferes, você no caminho certo. Eu sou a Karine, idealizadora do canal, psicóloga, e vou te guiar por nossa primeira trilha aqui no canal. É a trilha Minha Vida, Minhas Escolhas, Meu Projeto de Vida. Nessa trilha que eu criei, são algumas aulas onde eu vou apresentar para vocês o método V, visão, estratégia e resultado ou realização. Vou falar para vocês um pouquinho de todas as aulas, o que é esse método e qual que é o nosso objetivo, que é facilitar as tomadas de decisões, descomplicar as escolhas, principalmente na escolha de carreira que vocês vierem a fazer. Mas não é só isso. Escolhas nós fazemos todos os dias. E é importante que você tenha as ferramentas certas, o conhecimento adequado, saiba aplicar esse conhecimento na prática para você atingir os seus resultados e, acima de tudo, ter satisfação, felicidade, realização com as suas escolhas. Então, por isso que é importante, por isso que eu estou aqui, para te passar esse método que outras pessoas já aplicaram, inclusive eu mesma. Como já disse para vocês um pouquinho da minha história, já percorri esse caminho não só na escolha profissional, mas enquanto mãe, enquanto escolhas que eu tenho que fazer, enquanto preocupação dessas escolhas que eu tenho que fazer, se são mais adequadas ou não. E aí? Como escolher? É isso que eu vim aqui fazer e trazer para vocês, apresentando para vocês esse método. O método V. Serão 5 aulas principais. Identidade e propósito, que contempla essa primeira aula de visão. Por que ela é importante? Nessa aula, eu vou passar para vocês um passo a passo e algumas ferramentas de coaching, junto com o conhecimento da psicologia, que vão auxiliar vocês nessa trajetória, que é olhar para si mesmo, identificar suas características e os seus potenciais, olhar para o seu redor, inclusive para a sua ancestralidade, olhar para sua família, olhar para suas origens, entender como que isso tudo contribui, como que o seu ambiente contribui para você ser quem você é. Primeiro passo de escolha, quem eu sou, o que eu gosto e também o que eu não gosto. Às vezes a gente foca muito em saber quais são as minhas preferências, para onde eu quero ir, mas tão importante quanto saber para onde você quer ir é você saber para onde você não quer ir, né? Sempre nessa dualidade, vamos dizer assim, das escolhas que a gente tem que fazer, que todas têm consequências e resultados. Então, a gente tem que saber equilibrar nisso que está aí. A segunda aula, ela vai falar de atitude e controle, que ela tem a ver com o estratégia. Nessa aula de estratégia, a gente vai falar sobre diversas ferramentas que a gente tem para colocar no papel, para traçar um plano. É importante que você tenha um plano. As metas, os resultados, eles não acontecem por acaso. Isso aí é a ideia de quem não sabe como que é o processo para se chegar no resultado. Às vezes, a Karina passou no concurso, é muito fácil, ela teve sorte. Nada é sorte, nada é por acaso. Eu sei o tanto que eu dediquei, eu sei o tanto que eu dedico até hoje. Nossa, mas ela formou na faculdade, eu sei o aperto que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer. Nossa, e como que você gerencia isso tudo? Você trabalha, você estuda? Sim, continuo trabalhando, continuo estudando, e são escolhas que eu tenho que fazer todos os dias. Então, tem algumas ferramentas para quem está chegando novo, para quem não tem esses conhecimentos, que vão te ajudar a fazer esse processo de, depois que você identifica quem você é, que você veio, o que você gosta, o que você não gosta, vamos colocar no papel. Vamos colocar no papel, vamos traçar um planejamento para você alcançar os seus resultados.
Na próxima aula é direcionamento e as prioridades, junto com planejamento e ação. Esse direcionamento e prioridade, você já com seu mapa na mão. Você já sabe suas características, você já sabe seus pontos fortes e fracos, você já mapeou o seu ambiente externo, identificou as suas oportunidades. Trace uma direção. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Como você quer chegar? Quais são as suas prioridades? Isso é muito importante para você seguir com tranquilidade e equilíbrio. O método V serão 5 aulas principais. Identidade e propósito, que contempla essa primeira aula de visão. Por que ela é importante? Nessa aula, eu vou passar para vocês um passo a passo e algumas ferramentas de coaching, junto com o conhecimento da psicologia, que vão auxiliar vocês nessa trajetória, que é olhar para si mesmo, identificar suas características e os seus potenciais, olhar para o seu redor, inclusive para a sua ancestralidade, olhar para sua família, olhar para suas origens, entender como que isso tudo contribui, como que o seu ambiente contribui para você ser quem você é. Primeiro passo de escolha, quem eu sou, o que eu gosto e também o que eu não gosto. Às vezes a gente foca muito em saber quais são as minhas preferências, para onde eu quero ir, mas tão importante quanto saber para onde você quer ir é você saber para onde você não quer ir, né? Sempre nessa dualidade, vamos dizer assim, das escolhas que a gente tem que fazer, que todas têm consequências e resultados. Então, a gente tem que saber equilibrar nisso que está aí. A segunda aula, ela vai falar de atitude e controle, que ela tem a ver com o estratégia. Nessa aula de estratégia, a gente vai falar sobre diversas ferramentas que a gente tem para colocar no papel, para traçar um plano. É importante que você tenha um plano. As metas, os resultados, eles não acontecem por acaso. Isso aí é a ideia de quem não sabe como que é o processo para se chegar no resultado. Às vezes, a Karina passou no concurso, é muito fácil, ela teve sorte. Nada é sorte, nada é por acaso. Eu sei o tanto que eu dediquei, eu sei o tanto que eu dedico até hoje. Nossa, mas ela formou na faculdade, eu sei o aperto que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer. Nossa, e como que você gerencia isso tudo? Você trabalha, você estuda? Sim, continuo trabalhando, continuo estudando, e são escolhas que eu tenho que fazer todos os dias. Então, tem algumas ferramentas para quem está chegando novo, para quem não tem esses conhecimentos, que vão te ajudar a fazer esse processo de, depois que você identifica quem você é, que você veio, o que você gosta, o que você não gosta, vamos colocar no papel. Vamos colocar no papel, vamos traçar um planejamento para você alcançar os seus resultados. Na próxima aula é direcionamento e as prioridades, junto com planejamento e ação. Esse direcionamento e prioridade, você já com seu mapa na mão. Você já sabe suas características, você já sabe seus pontos fortes e fracos, você já mapeou o seu ambiente externo, identificou as suas oportunidades. Trace uma direção. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Como você quer chegar? Quais são as suas prioridades? Isso é muito importante para você seguir com tranquilidade e equilíbrio. Como bônus, eu preparei para vocês no final uma aula exclusiva sobre perfis comportamentais. E aí vocês vão entender como que esses perfis, que são 4, podem te auxiliar nas suas tomadas de decisões e como que eles influenciam as suas escolhas diárias, os seus relacionamentos, a sua relação com dinheiro, inclusive, os seus relacionamentos afetivos e de que forma que você pode tirar um melhor proveito desses perfis, entender qual é o seu,
para que você possa agir com excelência e alcançar os seus resultados. Quando você não tem esse conhecimento, você fica perdido, você acha que tudo é aleatório ou que tudo é consequência do destino, e não é. Você vai perceber que muitas coisas são resultados da forma como você se posiciona, da forma como você sofre, como você sente o impacto das coisas que acontecem no seu ambiente e da forma que você interage com isso tudo. Nem tudo é coincidência, nem tudo é acaso. E aqui você vai perceber isso. Então, depois de muito tempo identificando e percebendo esses padrões, eu resolvi aplicar formatos de avaliação, ao invés de você ficar tempos lá numa sessão clínica, infindáveis momentos e avaliações. A avaliação aqui é mais objetiva. Você tem um resultado mais objetivo através das avaliações que são feitas, dos testes. Vamos lá. Método V. O que é o método V? O método V é uma técnica, uma forma de trabalho que eu desenvolvi, certo? O que o método V não é? Ele não é terapia, ele não é um processo de orientação vocacional especificamente, mas ele pode sim ser utilizado como um processo, dentro do processo de orientação vocacional. Então, ele não é terapia. Terapia, ela é específico e exclusivo do psicólogo, lá na sua sessão clínica e devidamente acompanhado. Então, o método, ele não visa um acompanhamento individual. Ele é uma ferramenta que vai facilitar os seus insights, facilitar o seu despertar para as coisas que acontecem e para as escolhas que você tem que fazer. É possível que a partir desse momento, dessa tomada de consciência, você sinta a necessidade de procurar um profissional e que você faça isso se for necessário, mas já sabendo que aqui não é terapia. Dentro do método, as técnicas que nós vamos utilizar são técnicas abertas e não exclusivas do psicólogo. Por que é importante falar sobre isso? Não é teste psicológico, tá? Não é teste. Teste psicológico são um conjunto de instrumentos utilizados exclusivamente por psicólogos e em questões e em situações específicas. Então, eu sou formada em psicologia e especialista em avaliação psicológica. Eu sei o que eu estou passando para vocês. O que são essas outras ferramentas? Vários profissionais de várias outras áreas, inclusive administradores, utilizam outras ferramentas que são válidas, embora não sejam instrumentos de avaliação psicológica. Então, veja bem, nós teremos uma aula bônus sobre perfis comportamentais. É importante que vocês notem a diferença, porque parece a mesma coisa, mas só parece. Então, perfis comportamentais é diferente de tipos psicológicos, que é diferente de personalidade, ok? Nós precisamos combinar sobre isso aqui e deixar acertadinho para não ter dúvidas. Então, eu faço questão de trazer o esclarecimento para vocês, que é uma das críticas que eu trago para muitos coaches que utilizam conhecimentos da psicologia, não só coaches, alguns terapeutas também, utilizam conhecimentos da psicologia, embora não estejam habilitados para utilizar instrumentos exclusivos e específicos do psicólogo. Então, aqui nós estamos tratando sobre isso. Nem tudo é acaso, e aqui você vai perceber isso. Então, depois de muito tempo identificando e percebendo esses padrões, infindáveis momentos e avaliações, a avaliação aqui é mais objetiva. Você tem um resultado mais objetivo. Método V. O que é o método V? O método V é uma técnica, ele não é terapia, ele não é um processo de orientação vocacional especificamente, mas ele
pode sim ser utilizado como um processo, dentro do processo de orientação vocacional. Então, ele não é terapia. Terapia, ela é específico e exclusivo do psicólogo, lá na sua sessão clínica, mas já sabendo que aqui não é terapia. Dentro do método, as técnicas que nós vamos utilizar são técnicas abertas e não exclusivas do psicólogo. Nós teremos uma aula bônus sobre perfis comportamentais. É importante que vocês notem a diferença, porque parece a mesma coisa, mas só parece. Então, perfis comportamentais é diferente de tipos psicológicos, que é diferente de personalidade, ok? Nós precisamos combinar sobre isso aqui e deixar acertadinho para não ter dúvidas. Para que você precisa do método V? Para que você vai utilizar isso no seu dia a dia? Você não precisa do método V. Você pode continuar seguindo o seu caminho e achando que tudo é aleatório e coincidência. O método V é para quem quer entender o processo de tomada de decisão, quer tomar consciência das suas escolhas e do que acontece. Aqui, esse método é para isso, é para você sair da sua zona de conforto, tomar as rédeas da sua vida e entender que o sucesso não acontece da noite para o dia. Ele é fruto de dedicação, ele é fruto de escolha, ele é fruto de estudo. Então, aqui no Bravo Alferes, você está no caminho certo. Qual que é o caminho certo para você? São as suas escolhas, o seu caminho que você constrói. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte desse movimento de auxiliar as pessoas a construir um caminho de satisfação, de realização. Se cada um de nós construirmos o nosso próprio caminho, a nossa própria satisfação, e juntos nós criamos o que a gente pode chamar de uma egrégora que se expande e juntos nós construímos uma cidade, nós construímos o nosso bairro, nós construímos uma cidade, nós construímos o nosso estado e um país melhor para todos nós. Beijo para você, até a próxima. Bem, se você ainda está na dúvida, minha sugestão para você é: passe para o próximo vídeo, assista a próxima aula e se surpreenda com os resultados. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, deixa sua mensagem, deixa sua dúvida. Se você quiser algum outro conteúdo relacionado a alguma outra área, aqui você também está no lugar certo, me ajude a construir esse canal. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, venha fazer parte desse movimento de auxiliar as pessoas a construir um caminho de satisfação, de realização. Se cada um de nós construirmos o nosso próprio caminho, a nossa própria satisfação, e juntos nós criamos o que a gente pode chamar de uma egrégora que se expande e juntos nós construímos uma cidade, nós construímos o nosso bairro, nós construímos uma cidade, nós construímos o nosso estado e um país melhor para todos nós. Beijo para você, até a próxima.